Em algum momento da sua vida, você já se deparou com uma situação desafiadora, no qual você queria passar, seja uma prova ou uma meta, e que talvez você não tenha alcançado. Então você teve uma brilhante ideia de pesquisar no YouTube do porquê você não ter conseguido. Você se deparou com uma porrada de vídeos de pessoas falando de uma tal de disciplina, que é muito famosa no mundo do autodesenvolvimento. Uma mágica de transformar um bunda raspada tipo você num projeto de David Goggins, só se esforçando igual um condenado. E bom, a gente vai tentar te ensinar como que você corre em direção ao seu objetivo de forma obstinada e focada. Pense nisso como se fosse uma estrutura de Lego. Você não vai ver um vídeo motivacional do Kevin Levrone e vai começar a tocar Don't Stop the Music onde você for andar. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate. O processo da construção da disciplina requer 3 coisas majoritárias, que são divididas em tópicos. Primeiro, defina metas alcançáveis. Tenha em mente onde você quer chegar. Porém, mais do que isso, estabeleça meios fáceis de visualizar o objetivo. Lutar sem uma estratégia plausível é igual correr vendado. Se você, por exemplo, quiser correr uma maratona de 42 km em 5 horas, só que você só corre 5 km em 1 hora, fica a distância de você escrever no caderno correr 42 km em 5 horas. É mais fácil do seu cérebro interpretar correr 6 km em 1 hora. Depois de um período X, você escreve correr 6 km em 45 minutos. Vê como correr 6 km em 45 minutos é parte do processo de correr 42 km em 5 horas, só que parece que tá mais palpável. 2. Constância e tempo. Imagina que você quer correr a mesma maratona e você corre tem 6 meses. Na semana de treino, você vai lá pro seu centro de treinamento e de uma vez você corre 42 km. Pum, numa paulada só. No dia seguinte, você tá completamente decrépito. Você não consegue levantar para poder treinar. Você percebe o quão insensato você foi? Se tu tivesse tido um pouquinho mais de consciência, tivesse diminuído o teu ritmo, você ia conseguir chegar no nível perto da falha, mas de uma forma menos lesiva. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Uma semana de 5 dias, você treina um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim. Cada dia desses que você treina, você acaba se matando. Isso gera um progresso, mas gera um progresso mais lento, porque a constância não é tão grande. Isso é pior do que você treinar todos os dias, chegando não tão perto da falha, mas perto da falha. Terceiro, compreenda o desafio e bote a mão na massa. Agora que você já tem tudo pronto, só falta colocar em prática. Então, você vai lá no seu centro de treinamento, sobe na esteira e começa a correr. Só que aí você ouve no fundo do seu cérebro uma voz perguntando o que tu tá fazendo. E aí você começa a se perguntar se aquilo que você tá fazendo vale a pena mesmo. Mesmo depois de você já ter decidido o que tu ia fazer. Então, você cai no mesmo erro de inúmeras pessoas, que é achar que tá faltando motivação. Mas na verdade isso não é falta de motivação. Motivação é balela, ela vai e vem. Basta você passar por essa barreira que a gente chama de fricção límbica. Fricção límbica é o conflito entre as coisas que você decidiu racionalmente e as ações irracionais do seu cérebro, que nessa situação não vê motivos para poder correr. Seu cérebro é muito mais inteligente que você. E por isso, se você se deixar levar por essa voz do conforto disfarçado de raciocínio lógico, você não vai passar essa barreira. Então, você quer passar ela? Só ignora essa voz. Parece difícil, mas é. Só que aqui a gente vai apresentar alguns jeitos de você atravessar isso e chegar no seu destino. No livro Can't Hurt Me, de David Goggins, ele apresenta alguns métodos utilizados por ele mesmo para poder suprimir e superar a voz da autossabotagem. Estas são muito úteis e fáceis de utilizar em situações complicadas onde você não acha mais forças para poder prosseguir. E, apesar de muitas, David Goggins compila as mais importantes para se tornar, como ele mesmo diz, um discípulo da disciplina. 1. Uma das mais utilizadas por ele é a regra dos 40%. O
diz que existe um limitador no campo mental que te impede de acessar um mundo de energia que seu organismo esconde de você. E ele diz que tu precisa tirar esse limitador aos poucos, subindo ele primeiro para 45, depois para 50 e assim por diante. 2. O famoso pote de cookies. Ele enumera uma série de desafios que ele mesmo conseguiu superar para poder utilizar de gás quando a situação da corrida dele estava difícil. Em suas palavras, ele diz que é como se, ao relembrar de coisas difíceis que ele já tivesse feito, ele pudesse agarrar uma fagulha de autoconfiança e persistência para poder se superar, utilizando do sistema de prazer ao lembrar das coisas passadas para eventualmente se forçar a superá-las. E 3. A captura de almas. Em um momento de sua vida, ao se encontrar no fundo do poço, ele olha ao redor e percebe que era isso que as pessoas queriam. Seguindo essa linha, ele acha um método de achar energia extraindo da reação incrédula das pessoas. No exemplo dele, ao passar pela semana mais difícil dos treinamentos dos Navy SEALs, ele percebe que os instrutores queriam que todos estivessem muito cansados. Então, ele se auto-instrui e anima a sua própria equipe de bot para poder mostrar o quanto eles estavam determinados para poder passar por essa fase. Bom, depois de tudo isso que eu falei, deu para poder perceber uma coisa? As coisas ditas aqui só aconteceram quando houve esforço real e propósito. Usar o campo teórico para poder melhorar é algo ótimo, mas não dá para andar sem andar. Não dá para sair da inércia sem esforço. E se tu puder tirar uma coisa só daqui, que seja botar a mão na massa, é o melhor jeito de construir a disciplina. Não tenha medo de ficar dolorido por um tempo, nem de ser ruim em alguma coisa. O primeiro passo para poder melhorar em algo é ser ruim. Então, juntando um resumão aqui. Quer deixar de ser um babuíno? Primeiro ponto, definir metas alcançáveis. Segundo, seguir esse mesmo teu protocolo. Terceiro, abrir espaço e fazer o desafio. Utilizar das regras e das dicas lidas em livro e majoritariamente colocar a mão na massa.